Olá, tudo bem? Quanto tempo? Acho que vocês estavam com saudades de mim porque eu estava morrendo de saudades de vocês. Estou voltando aqui para o canal, mas hoje com uma leitura energética para o eclipse amanhã, eclipse solar na casa de Escorpião. E esse eclipse, como todos os eclipses, sejam eles solares ou lunares, já mexem com algumas situações tanto cotidiana quanto internas. Esse principalmente vai fazer com que a gente reflita sobre questões antes escondidas, situações que talvez a gente não gostaria de analisar no momento, mas como sempre é importante a gente trazer isso também para a questão de aprendizado, né? Então, vamos ver o que a gente precisa aprender com esse eclipse. Bom, a gente tem o 8 de copas e o rei de espadas. Aqui é o literal, essa sensação de tudo que é necessário desapegar, aquilo que a gente realmente precisa colocar a nossa atenção e remexer mesmo que doa, vai ser necessário, né? A gente tem um caminho a seguir, esse caminho ele não é fácil. E esse caminho desconhecido também reverbera situações de aflição, de medo, de incapacidade, de será que eu vou dar conta sozinha? Será que essas escolhas são as melhores para minha vida? Mas você só vai saber vivenciando isso. E quando a gente também desapega desse falso conforto, desse falso comodismo que a gente normalmente fica instaurado no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente dá brechas, né, para que esse novo aconteça. Então, vai com medo mesmo. O rei aqui está falando com foco, estratégia, né? Você não escolheu esse novo caminhar à toa. Existe sim propósito. Ele apenas está escondido, está tentando se disfarçar em sensações de melancolia, né? Você está se apegando a uma situação melancólica, de uma situação que você estava vivendo, que não estava boa, que não estava legal, mas que estava confortável, porque era algo conhecido. E aí agora você planejou, decidiu algo novo, mas se sente travada, mas mesmo assim vai, né? Então esse é o aprendizado. É ir mesmo com medo, com dúvida, porém desde que seja uma decisão tomada por você, para você, com os seus propósitos, tá? O que a gente precisa analisar com mais profundidade, vamos analisar isso? O que a gente precisa ver com mais profundidade? 5 de paus. A gente está falando, ó, o fundo do deck a gente tem o 5 de ouros. Aqui a gente precisa analisar as dificuldades, os perrengues e principalmente escolher as batalhas que a gente precisa encarar. Porque batalhas e dificuldades a gente tem todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. A gente só precisa realmente dar uma atenção àquela que vai fazer com que as coisas realmente prosperem. Nem todas precisam ser encaradas, nem todas precisam ser analisadas. Mas a gente precisa sim parar e observar que dentre tantas dificuldades, quais são aquelas que vão fazer uma virada de chave, que vão fazer com que você ultrapasse essa porta aqui, que vão te tirar dessa sensação de escassez, de medo, de pensamentos pesados, de boicote mesmo, tá? Vamos ver como que vai ficar o nosso mental nesse eclipse de amanhã, do dia 20 de abril. 9 de espadas. Pois é, tem muita gente aqui já tendo sonhos estranhos, vivências, né? Aquela sensação de não estar descansando, ansiedade, medo de não ter autonomia suficiente para se pautar, né, daquelas decisões que precisam ser tomadas. Então o mental
realmente vai estar carregado. A gente está falando de escorpião também, né? Que é realmente remexer em situações difíceis, em colocar para fora, em revisitar dores, frustrações, porque elas vão fazer com que você alcance o que deseja. Precisa ser revisitado. E vai causar, com toda certeza, um pouco de ansiedade, sim, tá? Mas também esse corpo cansado, essa mente que não para, aos poucos vai fazer sentido para você, tá? Vamos ver aqui o emocional. Lembrando que essa leitura coletiva, se fizer sentido, você pega, você aceita, senão tá tudo bem, tá? Vamos ver o nosso emocional com esse eclipse. A Rainha de Ouros. Emocionalmente, olha a carta da Justiça no fim do deck. Emocionalmente, a gente realmente quer agregar, né? Esse saber, colher para prover, né? Viver do bom e do melhor com aquilo que é de nosso merecimento. E aí, quando a gente foca muito no nosso merecimento, quando a gente quer trazer essa expansão para as nossas relações, para as nossas questões materiais, a gente muitas vezes ignora esse lado da dor. A gente ignora que precisa vasculhar situações ainda inacabadas, não para com os outros, mas com a gente mesmo, né? Se apropriar dos nossos defeitos, se apropriar das nossas fraquezas. Isso é inteirar o seu ser. Isso é trazer a sua essência. Não somos só o lado bonito e positivo que deseja transpor as maravilhas e as conquistas. A gente precisa inteirar todas as nossas partes, tá? Vamos ver o que vai ser favorável. Favorável, entender términos, entender essas frustrações que eu acabei de dizer, entender esses processos de análises profundas, justamente para que você se enraize na sua essência. Justamente para que você possa ser realmente o controlador da tua vida, tomar posse daquilo que é seu de forma inteira, tá? Aceitando que muitas vezes é através do término, é através de soltar essas amarras do passado, de soltar um falso comodismo, né? De olhar para essas frustrações com respeito, ok? Vamos ver o que vai ser difícil. Nossa, a gente tem 4 e 2 de paus. É difícil olhar para um novo horizonte. É difícil encontrar motivos para celebrar quando a gente está remexendo ou vivenciando esses pesadelos, vamos assim dizer, né? Então é muito difícil a gente encontrar formas de sorrir, formas de se planejar, formas de olhar para um novo objetivo, né? Que vá completamente contrário a tudo que a gente vivia, tá? Vai ser difícil, mas é necessário. Ó, no fundo do deck, o Cavaleiro de Ouros. Aos poucos, um passo de cada vez, tá? Se chega ao longe. Um conselho para a gente finalizar esse eclipse solar de amanhã. Ai, meu Deus, vamos lá. Carta do Julgamento e a Rainha de Copas. Livre-se das amarras, liberte-se. Seja literalmente a sua essência, aceitando esses novos caminhos, esse seu novo ser. O que a gente era ontem, a gente não é mais hoje, né? Também aqui existe um desapego kármico leve, é um desapego sem dor. Quando a gente agrega, a gente entende, e o autoconhecimento traz leveza através principalmente do amor próprio. Estamos fazendo isso, essas mudanças, essa busca justamente para sermos mais felizes. Então, tudo isso vai fazer sentido quando a sua essência for o ápice da sua prioridade, tá? Olhar para tudo isso com leveza, com gratidão, com oportunidades de recomeço. A gente pode recomeçar todos os dias. Mesmo se hoje ou amanhã for difícil, depois de amanhã pode ser mais fácil, e depois, e depois, e depois. Sempre com a palavra agregando, agregando a sua essência ao seu ser. Combinado? Um super beijo
para leituras individuais, vocês têm o meu contato aqui embaixo. É só me chamar. Um beijão.